Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui, e no vídeo de hoje eu vou desvendar a prova de humanas pra você. Eu vou pegar a prova de 2022, que eu fiz em live aqui no canal, inclusive se você quiser ver eu fazendo essa prova, clica aqui em cima no link e vai lá, tá? Esse vídeo, essa live tá rodando, ela tem 1 hora e pouquinho, mas vai no final, porque aqui com essa prova resolvida, eu vou te apresentar todos os padrões da prova de humanas do Enem, as questões que caem ano após ano e que podem ser dominadas agora nessa reta final. Mas antes de eu começar, deixa eu fazer uma propaganda já costumeira. Se você não é inscrito no canal, se inscreve para não perder nenhum tipo de conteúdo como esse. A gente está com vídeo todo dia aqui na semana do Enem e compartilha esse vídeo para aquele teu amigo perdidão, porque aqui eu vou entregar o ouro. Eu vou revelar de fato a fórmula do 750, analisando e te explicando o que cai nessa prova do Enem, tá? Através da prova de 2022. E se você ainda tá perdido aí, não consegue, né, chegar aos 40 acertos em humanas, como eu fiz aqui em 2022, 2021, 2020 no Enem Digital, deixa eu te contar um negócio, eu tô com as matrículas abertas pro meu curso Plano do Gabarito, em que a gente já teve mais de 2.300 alunos que chegaram aos 40 acertos ou mais. A gente tá com uma operação de reta final e você tem acesso ao curso até o Enem de 2024. Clicando aqui no primeiro link da descrição, você vem pro plano e, obviamente, consegue aumentar os seus acertos ainda essa semana, porque esse cronograma de reta final, dá pra seguir ele, né? Ele é realizável até uma semana antes do Enem. Então, sem mais delongas, bora aqui para a prova de humanas do Enem, que está aberta aqui, resolvida. E essa questão 46, ela já mostra um padrãozinho pra gente do Enem, tá? O Enem, ele gosta muito de questões sobre biomas, tá? E essa questão, ela mistura duas coisas que o Enem gosta muito. O bioma, né? Obviamente, se você pegar o gabarito aqui, você vai ver que é uma questão sobre a caatinga. Só que nesse caso aí, ela nem é uma questão muito conteudista, porque às vezes os biomas aparecem numa perspectiva conteudista, às vezes um mapa para você reconhecer onde está um determinado bioma, mas não é o caso. Aqui ele pega uma manifestação cultural, né, uma prática científica, religiosa e também de conhecimento, e ele vai pedir para você reconhecer essa prática e de onde ela é típica, né? Então, basicamente aqui é uma questão que é sobre bioma, mas é uma questão interpretativa. Você vê que ele interpreta as condições ambientais, né? E é, obviamente, esse fenômeno, se você olhar o grifo aqui, né, ele de fato tá lá interpretando as condições ambientais. Então, uma questãozinha bem tranquila e que aparece bastante na prova de humanas do Enem, tá? Ela pode aparecer aí com outro bioma, né, sei lá, o Pampa ou ainda a Amazônia, por exemplo, e pode aparecer com uma outra manifestação cultural e religiosa. A questão 47 é um clássico de filosofia, que é uma questãozinha sobre a filósofa Hannah Arendt. Hannah Arendt cai muito no Enem. E quando não é a Hannah Arendt, são os irmãozinhos dela da escola de Frankfurt. Então, você precisa dominar eles. No caso aqui dessa questão da 47, não chegava a ser uma questão difícil, porque ela era uma questão bastante interpretativa. Se você pausar o vídeo aí e seguir os meus grifos, você vai ver que você consegue chegar muito facilmente ao gabarito. É sempre assim, Rafa? Sempre essa questão vai ser interpretativa? Mano, não, nem sempre essa questão vai ser interpretativa. Você tem questões sobre Hannah Arendt, por exemplo, de outros Enems, que são muito cabulosas, assim, questões que beiram o índice de acerto tipo de 14%, 15%, mas nesse caso aqui é uma questão bastante interpretativa. Você nem precisava dominar a obra da filósofa para acertar essa questão. Tipo de questãozinha que você não pode errar, porque embora seja de filosofia, ela não está posicionada na régua nas questões mais difíceis. Inclusive, eu tenho uma notícia para você, tá? Se você quiser receber essa prova aqui, fica comigo aí até o final do vídeo, que eu vou te dizer como é que você vai receber essa prova, e ela tem um negócio especial no final, tá? Ela tem a tabela de quanto vale cada questãozinha dessa. Então, se você já fez o Enem de 2022 e quer corrigir ele de acordo com a TRI, bom, fica comigo aí que você vai ver como é que você faz para ganhar essa prova. Essa questão 48, por sua vez, é uma questão mole, interpretativa. O Enem adora causas ligadas, obviamente, a grupos minoritários. E aqui ele tratou de um tema que tem aparecido cada vez mais na prova, que é a questão do racismo estrutural. Ele vai te entregar um texto, nesse caso da Carolina Maria de Jesus, para você reconhecer, obviamente, uma cena de racismo ali dentro desse texto. Mole, mole, fácil, fácil, já caiu o George Floyd no Enem também, no Enem PPL anterior, né, acho que desse mesmo ano, inclusive, 2022 PPL, e vai cair sempre isso, né, e você, bom, vai ter que reconhecer aí uma situação de racismo estrutural, exclusão social, né, exclusão digital, como vai cair aqui também nesse Enem, beleza? Na 49, há uma questão que é assustadora, mas você precisa acertar,
que é a questão sobre clima, com climograma, né? Basicamente aí falando da ação antrópica, né? Ação antrópica a gente já falou num vídeo aqui sobre 13 palavras que você precisa dominar para ir bem na prova de humanas. Não tem como você não saber o que é ação antrópica. Basicamente é a ação do homem sobre o meio, né? E que afeta, logicamente, o meio. Nesse caso aqui, desse infográfico, a gente vai ver a diminuição da evapotranspiração, obviamente. E que é muito tranquila, né? Porque se a evapotranspiração diminui e o escoamento superficial aumenta, a gente está claramente falando de uma alteração no ciclo da água. E aí o gabarito, obviamente, é ciclo hidrológico. Todo ano o Enem tem uma questãozinha com infográfico, né? Às vezes mais ou menos complexo, mas cujo mote é basicamente interpretativo. Você precisa saber ler esse infográfico para fazer essa questão. Prova disso é que eu sou uma meba em geografia física e eu consegui acertar essa questão. Ela não é uma questão, vocês vão ver lá na tabelinha no final da prova, né, com a dificuldade das questões, que ela não é uma questão realmente difícil. A questão 50, por sua vez, ela abre um tipo de questão muito comum no Enem. O Enem adora misturar questões de história com geografia. E tem um tema no Enem, que é um tema que ele aparece todo ano e ninguém repara, que é a ocupação da Amazônia. E ele sempre vai aparecer, ou pela construção, nesse caso aí, da ferrovia, madeira de ferro, madeira mamoré, estrada de ferro, madeira mamoré, ou ele vai aparecer, por exemplo, com a construção da Transamazônica, ou ele vai aparecer, como já apareceu no Enem de 2021, com o extrativismo, né, com a atuação do Chico Mendes. E basicamente essa questão, ela vai ser sempre como ela pode aparecer com muitos temas, ela vai ser sempre uma questão, né, um grande guarda-chuva, interpretativo, ou seja, você vai precisar ler o texto base e você vai precisar, obviamente, entender que tipo de atuação está em jogo ali dentro do bioma amazônico, tá? É um tema que o Enem gosta bastante mesmo, tá? E aí, obviamente, aquela gloriosa questãozinha, ai papai, aquela gloriosa questãozinha de industrialização, né? A famosa terceira revolução industrial no contexto do acirramento da globalização. Cara, essa 51 aí é aquela famosa, né, questão que mistura globalização e que mistura, obviamente, a terceira revolução industrial, né? E aí é uma questão que ela não é difícil, mas ela é uma questão conteudista, tá? Você precisa saber que essa nova forma de organização, né, que é um conceito que cai muito no Enem, esse texto do Manuel Castells, que é a base dessa questão, que deve ter caído umas 3 ou 4 vezes no Enem, né? Dessa nova sociedade em rede, ela pressupõe, né, a integração da economia, né, dentro da globalização e, óbvio, ela pressupõe uma desterritorialização da produção, ou seja, a produção ela não está mais ligada ao país XYZ, e nem, logicamente, ao país desenvolvido, Estados Unidos, sei lá, Inglaterra, França, né? Ela vai se desterritorializar e ela vai, inclusive, ocupar cada vez mais o terceiro mundo. É o famoso, né? Manufactured in China, né? Fabricado na China e juntado na Califórnia. Então, essas empresas hoje, elas produzem os seus produtos em Taiwan, China, Hong Kong, né? Então, lá longe. E elas só juntam esses produtos, né? E pensam eles dentro dos seus países. Então, no caso da Apple, né? Os Estados Unidos. É uma questão que é um clássico essa, 51. A 52, por sua vez, ela fala, obviamente, ela traz uma música e, cara, já teve poema da Cora Coralina no Enem, já teve essa música do Vanderly, cara, sempre aparece de uma forma poética, né? Muito fácil, muito bobo, nada conteudista, né? Uma questão sobre geografia rural, sobre espaço rural. Sempre aparece e é sempre uma questão idiota, que fala da função do campo ou de alguma transformação do campo. Nesse caso aqui, na 52, ele fala da função do campo, que lógico, né? É promover a produção alimentar. A questão idiota que você não poderia errar. Na 53, um tema que o Enem adora vai cair todo ano. Vai cair esse ano, pode me cobrar, tá? Tudo isso aqui vai cair esse ano de maneiras diferentes, óbvio, né? Na questão 53, você tem uma questão das mulheres. O Enem gosta de botar o papel da mulher no século XIX. Então ele vai falar, ou, porque tem uma habilidade sobre cidadania, inclusive, tá? Ou da ausência de cidadania para as mulheres, que não é o caso aqui, ou da ausência de participação das mulheres, ou em práticas esportivas, ou em práticas letradas, como é o caso dessa questão aqui, de um público leitor. Ele vai sempre falar ou da luta das mulheres
pela expansão da cidadania, ou ele vai falar, obviamente, por outro lado, da luta das mulheres pela participação, né, ou ainda pela construção de novas práticas culturais das quais elas eram excluídas anteriormente. Já na 54, um clássico da questão de história, um clássico. Talvez uma das questões mais difíceis aqui, né, do Enem. Essa questão 54, ela é uma questão sobre o segundo reinado, vai cair, tá? E vai cair, sobretudo, numa perspectiva que pode ser uma perspectiva um pouquinho conteudista, que é o caso aqui. Você tem vários distratores que fazem sentido, até alguns que te enganam ali de acordo com o texto, mas aqui você vai precisar dominar pelo menos o processo geral. Ou seja, você vai precisar dominar, obviamente, que na transição da monarquia para a república você tem, né, em 1880, a contestação de princípios monárquicos feita tanto por republicanos como por abolicionistas. Acertar essa questão é fundamental e segundo reinado é um tema que cai muito no Enem. Você não pode ir sem saber, tá? Pelo menos o básico. Aqui, obviamente, a gente tem aquela questão que é escrota, né? Não tem jeito, não tem outra forma de falar dela, que é uma questão sobre tipos de solo. Cara, assim, tipo, abraço. Eu acertei essa questão, mas eu acertei usando uma lógica que um professor de geografia lá do plano do gabarito me disse que é completamente estapafúrdia e ridículo. Então, você precisa dominar os diferentes tipos de solo, né? E, sobretudo, como você tem problemas ambientais que afetam, né? Que podem afetar, né? Esses solos, enfim. É bastante difícil, na verdade, esse tipo de questão. Essa questão aqui, uma outra de geologia, são bem complicadas, na verdade. Então, você pode até tentar dominar esse conteúdo, mas é um conteúdo que vai variar muito. E como essa questão, vocês vão ver lá no final, ela é muito irrelevante pra TRI, mano, nem tenta, sabe? Tipo, nem tenta mesmo, sabe? Tipo, não precisa. Tenta acertar, se você não conseguir, você pode errar. Agora, uma questão que não pode errar é essa aqui. Essa 56 é uma das questões mais fáceis da prova. A prova do Enem, ela vai te apresentar uma charge com uma crítica social, uma questão de sociologia, para você reconhecer um fenômeno de injustiça social. E aqui é muito idiota, né? Porque ele ainda dá um texto base de uma reportagem, basicamente, né? De uma revista, e vai te pedir para reconhecer que isso é uma situação de exclusão social. Então, cara, é um gabaritinho que é clássicozão do Enem, exclusão social, tá? Isso aí é fato, beleza? A 57 traz um tema que é legal, tema conteudista, tá? E que, por coincidência, embora eu seja horroroso em filosofia, eu domino esse autor especificamente, porque eu li na faculdade, que é o Michel Foucault. Foucault cai frequentemente no Enem. Não é o filósofo mais cobrado, você tem outros mais cobrados, tipo Aristóteles, os sofistas, por exemplo, caem bastante, mas ele tá ali no hall do top 10. Top 10, com certeza, ele tá. Já apareceu algumas vezes, e aí, obviamente, quando cai Foucault, é sempre uma coisa sobre o livro mais famoso dele, que é o Vigiar e Punir, né? E basicamente é sempre sobre a formação dessa sociedade de vigilância, de punição, da disciplina, que é muito forte. Então aqui, óbvio que o texto te ajuda, mas você, através do texto, você fica em dúvida entre duas alternativas, que é a letra A e a letra D, tá? E aí, pra você acertar, né, você tem que ter um mínimo de conhecimento da obra do Foucault, ou ainda, como eu mostro lá na live de resolução, né, pelo menos entender aqui a referência do texto, que nesse caso aqui especificamente ajuda a beça, beleza? Na 58, obviamente, você tem uma questão sobre Primeira República, na verdade sobre manifestações culturais na Primeira República, isso é muito comum. O Enem, ele vai pegar uma manifestação cultural do presente ou do passado que você não reconhece, tá? Não adianta. Nesse caso aqui, né, o Padre Cícero é bem conhecido, mas ele às vezes pega, tipo, a festa do Rei do Congo, em Santarém. Santarém não, na verdade, acho que no interior da Bahia, eu não lembro o nome da cidade agora, mas é uma cidade do interior de Santa Amaro, na verdade, Santa Amaro. Lembrei. Vai pegar, tipo, o Candomblé, que é conhecido, óbvio, vai pegar a capoeira, vai pegar o torém, vai pegar, cara, porrilhão de manifestações culturais, beleza? E ele vai te apresentar uma aqui pra você reconhecer as características dela. A vantagem disso é que você não precisa conhecer todas as manifestações culturais. Isso vai estar presente dentro do texto. Então é uma questão também bem tranquila de você acertar, tá? Porque aqui nesse caso com dois textos, né, ele vai pedir o que o texto 1 fala e o texto 2 fala também. Então, bem tranquilo, tá? Na 59, a gente tem, obviamente, uma questão que é um clássico do Enem também. É um clássico. Questões sobre ações do governo. Programas econômicos, políticas
públicas promovidas pelo governo. E aí entra exatamente na mesma chave ali da 58. Qual que é a chave, né? Você não precisa saber todas as políticas públicas. Na verdade, você vai precisar ler a notícia, nesse caso, o texto acadêmico, e você vai precisar reconhecer esta política pública. Cara, é muito importante que você saiba que é basicamente interpretativo, né? Totalmente. Se você pega o trecho em laranja aqui, você já consegue validar a resposta. Na questão 60, né, ele continua em sociologia, ela fala de uma questão que é uma questão relativamente comum, tá? No Enem de 2021 caiu com o uso do WhatsApp, né, no ambiente de trabalho, e aqui caiu com um experimento aleatório que eles chamaram de FanFit, sobre o uso do celular. Só que aí sempre a função da tecnologia ela vai estar presente no texto. Então nunca vai ser de antemão. Então, no caso do WhatsApp, era ampliação das relações de trabalho, era muito tranquilo. Aqui, nessa questão especificamente, é uma função de integração social, né? Ela aumenta a capacidade das pessoas se exercitarem porque elas vão estabelecer laços de reciprocidade. Então você vai ter que reconhecer no texto, sempre que é uma questão sobre o uso da tecnologia, se o uso que está sendo descrito aí é um uso benéfico, como é o caso dessa questão aqui, ou se é um uso muito ruim, como é o caso da maior parte das questões, né? Porque aí vai ter uma pegadinha, né? Se você não lê o texto base, muitas vezes você pode ser enganado e marcar um uso ruim, né? Tipo, muita gente nessa questão que marca a letra A, que é o uso recreativo para lazer em rede integrada, tipo jogar joguinho. É a função, mas não é a função que o texto está apontando, beleza? Na 61, obviamente, né? A gente vai ter aí uma questão sobre mercado de trabalho, muito comum em geografia, sobre geografia do trabalho, né? Basicamente, essa questão sempre vai falar de desemprego. Ela pode aparecer também na chave aí da alteração da população economicamente ativa. Ele nem gosta muito daquela pirâmide etária, né, que no Brasil está se transformando. Mas nesse caso aí falou só do uso de inteligência artificial para o campo da dublagem. Então a questão virou completamente interpretativa, tá? Essa questão aqui é idiota, você precisa acertar ela. Outra questão que não é tão idiota, porque ela é conteudista, são questões sobre o Mercosul, sobre união aduaneira, sobre blocos econômicos. A geografia do Enem gosta muito. Você tem que saber o que é união aduaneira, você tem que saber o que é um bloco econômico, você tem que saber o que é um tratado de livre comércio, porque o Enem ele pode apresentar isso. Aqui ele apresentou, inclusive, da perspectiva mais tranquila que ele pode apresentar, que ele apresentou a união aduaneira mais conhecida pra gente, que é brasileiro, né, que é o Mercosul. Mas ele podia apresentar o tratado, cara, tratados bizarros, sabe? Tipo, tratados completamente bizarros. Então, precisa saber isso. Na 63, obviamente, a questão clássica. Clássica, sempre vai ter uma questão de Idade Média. Alta ou baixa Idade Média. E essas questões, elas exigem um certo domínio de conteúdo, mas o conteúdo aqui pode te enganar. Muitas pessoas aqui marcaram a letra A, porque viram a nobreza, né, e sabem que na Idade Média a nobreza teve grande poder. Mas o texto base fala que o combate da fome, né, obviamente, ele é levado a cabo pela gestão pública, ou seja, pelo rei. Então, nas questões de Idade Média, lembre-se sempre, saber o conteúdo é importante, mas mais importante é o texto base, porque as questões de Idade Média no Enem, elas tendem a tratar de temas bizarros, incêndios de cidade, como foi no Enem de 2021, a fundação do Califado de Bagdá no Enem de 2020. Essas questões elas não são difíceis, elas apenas tratam de temas bizarros porque as suas respostas estão no texto base. A 64 é a famosa questão de geologia, né? E dane-se, você não vai acertar, tipo, literalmente. Essa questão, inclusive, aqui foi tão difícil que você vai ver no final lá, ela foi anulada pela TRI, literalmente, tipo, anulada. Porque não teve padrão de acerto. Então, acertar e errar essa questão aqui dava na mesma. E, cara, mesmo que ela não fosse anulada pela TRI, tipo, essas questões de geologia bizarras sobre, tipo, o que, sei lá, acontece dentro da litosfera, mano, tipo, isso vai valer 2 pontos. Sem brincadeira nenhuma. Vai ser a questão mais difícil, ou uma das mais difíceis da prova. Ao contrário da 65, que fala sobre, mais uma vez, né, a temática dos direitos da mulher, mas numa perspectiva da sociologia. Na verdade, fala sobre violência de gênero, né, questão de gênero e violência de gênero, que é um tema que o Enem gosta muito, né? Não da violência de gênero, óbvio, né, gente? Mas ele gosta de tratar disso. E essa questão aqui aparece, mais uma vez, né, um infográfico, que é bem idiota de ler, com legendas. Então, assim,
Aqui você precisa acertar esse tipo de questão. É aquela questão, aquele bloquinho de questões fáceis do Enem, que a gente chama de questão nível enseja. Você precisa acertar isso aqui lendo o texto. Tipo, não dá pra você não fazer, chutar, marcar errado no cartão. Não dá, literalmente, tá? Aqui, na 67, a gente tem mais uma questão que trata do tema das mulheres no século XIX. Olha que doideira, agora sobre educação. É mais ou menos um tema repetido aqui, literalmente. Lá na outra questão era de práticas culturais. Aqui é sobre acesso à educação, né? A postura dos homens com relação às mulheres. Então, cara, isso é um tema que o Enem gosta muito. E o gabarito, ele tá sempre ligado a isso, né? A ideia da dominação de corpos, né? A ideia de impedir as mulheres de realizarem seu potencial, né? Você só precisa ler o texto e ver o que ele tá falando, né? Obviamente. No caso aqui, o texto 1, ele critica, né? As mulheres, fala que a mulher é o sexo frágil, né? O belo sexo, enfim, que não tem capacidade de fazer contas matemáticas, e aqui ele fala que não tem nada a ver isso, né? Então um texto se contrapõe ao outro. Na 67, obviamente, uma questão sobre o movimento social. Um clássico Enem, toda vez cai. MTST, que é o caso aí, que MTST cai toda hora no Enem, cara. Lá no plano do gabarito, inclusive, eu já devo ter resolvido umas 800 questões sobre MTST. Pode cair MST, pode cair Occupy Wall Street, pode cair qualquer movimento social, tá? E aí você tem que entender que o movimento social tem uma demanda que é justa, normalmente constitucional, né? No caso aí é o direito à moradia, o próprio texto fala. Mas pode ser, no caso do movimento dos sem terra, pode ser só simplesmente garantir o acesso à terra, que também tá na Constituição. Então é muito comum isso aqui, beleza? 67, molezinha também, tá? 68, uma questão sobre imperialismo norte-americano, um tema bastante comum, tá? Sobretudo uma questão que envolve aí o uso das esferas de influência norte-americana. Cara, um tema que, tudo bem, não aparece tanto no Enem, mas ele às vezes aparece de diferentes perspectivas, porque ele pode ser tratado ao longo de toda a história, né? Toda a história, literalmente, tá? Toda a história, literalmente. Então, é um tema que às vezes pode aparecer com os Estados Unidos, às vezes pode aparecer com a União Europeia, às vezes pode aparecer com os Estados Unidos no século XIX. Então, assim, é a famosa questão Estados Unidos é o vilão da história, sabe? Tipo, aquela coisa que você aprendeu em geografia, história, sociologia. Então, brilha aqui, né? Logicamente. É uma questão que sempre vai falar da busca dos Estados Unidos por mais recursos, né? No caso aqui, óbvio, o texto 2 é meio claro, né? Fala da influência aí do petróleo, beleza? Na 69, obviamente, uma questão sobre guerra da Crimeia. Não é um tema comum, tá? Não é mesmo. E é uma questão, inclusive, que pressupunha você dominar um pouco do assunto. Não é um tema comum de todo, é um tema bem bizarro. Essa questão, ela não é tão fácil assim. No meu caso, eu dominava, então eu acertei, mas não é, tipo... É a famosa questão de atualidades do Enem. Tipo, nem é uma atualidade tão atual, né? Porque é de 2014, mas é uma questão de atualidade. Você precisava estar antenado que aconteceu uma guerra na Crimeia, que a justificativa russa era o uso da língua, né? Uma questão bastante conteudista, inclusive, tá? Mas não é um padrão do Enem cobrar... É um padrão cobrar atualidades, mas a atualidade que vai ser cobrada a gente não tem como saber, porque o preenchimento do banco de itens, ele não é anual, né? Ele varia bastante, tá? Na 70, mais uma questão sobre questão de gênero. Aí também completamente idiota, assim, completamente a blubleblê, tipo, você precisa acertar. É só ler o gráfico, né, e entender o conceito de interseccionalidade. Não existe, tipo, nada demais, assim, nada demais, né, e aí é uma questão sobre raça e gênero, beleza. Na 71, uma questão sobre contrato social, só que não contrato social como vocês aprendem no cursinho, né, que é o do Hobbes, o do Locke, o do Rousseau, enfim. É uma questão sobre o contrato social na contemporaneidade, então, basicamente, né, sobre Estado democrático de direito. E aí é uma questão que poderia ser muito difícil, e às vezes ela traz uma questão muito pontual ali de Estado democrático de direito, mas não é isso, né? Essa questão, ela pergunta o que viola o Estado democrático de direito, tipo. E aí ela dá 4 opções idiotas e fala impedir eleições de representantes políticos, que é exatamente isso que viola o Estado democrático de direito, beleza? Então aqui uma questãozinha bem padrão Enem mesmo, tá? Seguida por uma outra questãozinha bem padrão Enem, que é uma questão sobre urbanização. É uma doideira. No Enem vai cair uma dessas 5 aqui que estão nas opções. Pode cair deslocamento forçado, que caiu inclusive nesse mesmo Enem, daqui a pouquinho vai aparecer no 83, tá? Movimento pendular é o que mais cai, tipo, mais cai, que é o gabarito aqui dessa questão, apresentar a situação de movimento pendular e você reconhecê-la.
Mudança sazonal cai bastante no Enem. Migração interna também cai, um fluxo de migração interna qualquer cai. E fluxo de retorno também cai. Tudo isso que são fenômenos oriundos dos processos de urbanização, de crescimento desenfreado das cidades, né? Geografia urbana no Enem, caem muito. Vai ter uma questão sobre isso, com certeza. Isso aqui você precisa saber, tá? Se você não sabe esses 5 conceitos aqui, você precisa saber. Aliás, tem um vídeo aqui no canal, clica aqui em cima, sobre as 13 palavras, eu explico lá várias delas aqui, porque cai a beça. A questão 73, obviamente, é uma questão sobre memória, tá? E aí é o gabaritozinho clássico do Enem, né? Afirmar uma identidade coletiva é tipo um gabarito que já deve ter sido o gabarito no Enem umas 80 mil vezes, sabe? Tipo, a questão sobre memória, obviamente, vai apresentar um texto para você e você vai precisar apontar nas alternativas aquela alternativa que melhor corresponde à formação de uma memória, de um grupo social, de uma sociedade, de uma determinada cultura. Nesse caso aqui é de uma classe social, né? Que é a classe trabalhadora, que vai celebrar essa identidade coletiva dela como classe trabalhadora, tá? Então essa questão de memória é um clássicozão do Enem, todo ano tá presente, e aí como o tema é sempre muito bizarro, porque a gente não tem como controlar toda a memória do mundo, obviamente, né? Porque, imagina, né? Você entender de todas as manifestações de memória do mundo, né? Não existe. Então você vai aí, obviamente, entender que você vai precisar reconhecer ela no texto, tá? Então é uma questão também difícil, a interpretação é difícil. Precisa conhecer o conceito de memória aqui, tá? Mas, conhecendo o conceito de memória e sendo alfabetizado, mano, essa questão aí, você mata na hora, tá? A 74, uma questãozinha sobre clima, que não é o clima que está acontecendo entre nós aqui. Eu errei essa questão, obviamente, não tinha a menor ideia, né, sobre o funcionamento da radiação solar, sei lá, mano, tá maluco. Não sei, você pode querer saber, tá? É uma questão relativamente difícil, ela não tá no grupo das mais difíceis da prova, se eu não me engano, beleza? Mas ela é bem dificilzinha, tá? Você precisa dominar esse conteúdo e vai aparecer na prova com certeza. Talvez não com radiação, mas com alguma outra faceta, né? Do clima, incidência solar, enfim. Às vezes cai El Niño, Laninha, fenômenos climáticos, né? Caem muito, inclusive caiu no Enem digital, né? Por exemplo. E eu errei também, né? Obviamente. A questão 75, um clássico Enem. Questão de patrimônio, cuja resposta é patrimônio. Aqui só vai aparecer 2 tipos de questão, mano. Ou patrimônio, né? Tipo, que a resposta é para ser reconhecido no texto um patrimônio, que é o caso aqui. Ou ela vai apresentar uma questão que é apenas, obviamente, você reconhecer uma política de preservação de um patrimônio, que eles chamam muito de bem cultural, beleza? Então é um ou outro. Ou reconhece um patrimônio, que é esse caso aqui, ou reconhece a preservação do bem. Isso aí é padrãozinho Enem. Você pode pesquisar aí que você vai ver, tá? Na 76, uma questão sobre o mundo do trabalho, tá? Cara, é aquela questão que parece assustadora, mas não é. Assim, o Enem tem algumas questões nessa chave, que vai falar de uma cidade no interior do Rio Grande do Norte, ou no interior da Bahia, e aí vai pedir para que você, né, reconheça ali uma situação, obviamente, do papel do trabalhador dentro daquela realidade, tá? Mas isso aqui não chega a ser um padrão do Enem, não, tá? Pode ser, tipo, em vários contextos diferentes. Não dá pra gente afirmar que a questão 76 é um padrão do Enem mesmo, tá? A 77 é um padrão, né? Obviamente, que trata sobre escravidão. Tipo, não adianta, papai. Você não foge do Enem sem uma questão de escravidão africana. Tem que dominar. E aí, obviamente, cara, é muito tranquilo aqui, né? Normalmente, as questões de escravidão são mega interpretativas e mobilizam pouquíssimo conteúdo. Tipo, literalmente, saber que teve escravidão no Brasil, beleza? Então, a 77 também bem tranquila. 78 não é um padrão do Enem, tá? Calcular escala. Até parece mais em matemática do que humanas. Eu não lembrava de ver isso. Já teve questão assim de calcular fuso horário, por exemplo. Calcular que horas vai ser, sei lá, tipo, no Japão, o jogo de tal seleção. Isso é bastante comum, mas escala é a primeira vez que eu vejo. Então não sei se vai cair escala de novo. Por via das dúvidas, você já vai ter que aprender para as provas de matemática. Aprende para de humanas, não tem problema nenhum, tá? Mas é raro, tá? O que é mais comum é calcular fuso horário, por exemplo, calcular latitude e longitude. Isso é bem comum, né? Isso vai aparecer uma questão com certeza, tá? Na 79, mais uma vez, uma questão de patrimônio,
tá? Aí uma questão diferente, que vai associar o patrimônio à personalidade daquelas pessoas que criam ele, né? Então, ele vai botar como se fosse um patrimônio falando, né? E vai pedir para você reconhecê-lo, beleza? Então, a 79 ali, junto com a 75 no caderno azul, é bem o padrãozinho de patrimônio mesmo. Foram 2 esse ano, tá? A 80 que eu errei, filosofia antiga, né? Aqui é conteúdo, ou você sabe ou você sabe. Então, você precisa dominar aí. É complicado, né? O sofismo você precisa dominar, tá? O estoicismo precisa dominar também, tá? Filosofia aristotélica precisa dominar, não tem jeito. É complicado, né? Dentro da filosofia grega, mas precisa dominar. É complicado. E aí, só dominando isso você acertaria. Senão, e eu não dominava, então eu errei, obviamente, tá? Eu acho que eu chutei a letra D, se não me engano. Não lembro. 81. Famosa questão de Vargas. Não ouçam os influenciadores por aí. Cairá Vargas, tá? Cairá Vargas, beleza? Cairá a ditadura também. Porque ela vai cair nessa chave do cerceamento da liberdade de expressão. Porque às vezes quando não cai uma questão sobre violação de algum aspecto da cidadania. Nesse caso aqui, da cidadania civil. Cerceamento da liberdade de expressão através do Departamento de Imprensa e Propaganda. Então precisa dominar o básico do básico de Vargas e de ditadura para ir pro Enem. Básico do básico. Embora aqui, obviamente, daria para fazer interpretativamente, mas acho que todo vestibulando sabe o que é DIP, não é possível. Essa questão tem um patamar de acerto, inclusive, bem alto, tá? Na 82, eu acertei por conhecimento, né? A gente tem uma questão sobre rochas, né? Sobretudo aí sobre as jazidas de minerais, né? Na Amazônia. Eu fiz... essas questões são conteudistas, tá? Mas eu fiz essa questão por uma dedução óbvia, assim, tipo, eu pensei, a Amazônia tem vários motivos de desmatamento, tá dando aqui o que a Amazônia é legal, que é a área de preservação, né? E eu pensei, bom, a preservação é feita contra o garimpo ilegal. Então eu marquei que representava o garimpo ilegal e foi sucesso. Mas aí nem sempre essa questão é tão tranquila assim, tá? Muitas vezes essa questão, ela é uma questão complicada, beça, tá? Na 83, o que eu falei pra vocês aí, ó, mais uma questão sobre a questão sobre fluxos populacionais, né, sobre geografia da população, no caso aí, né, uma questão sobre deslocamentos forçados, né, e sobre pessoas que nascem sem pátria, basicamente interpretativa, muito tranquila, tá? Na 84, uma questão de filosofia da arte, tema que tem caído cada vez mais, mas assim, pelo menos para nossa sorte, dá para fazer pela leitura do texto, mesmo sem conhecer os autores, né? Eu não conheço quase nada do Deleuze e do Merleau-Ponty, tipo, nada. Sei que tem um cara chamado. Mas pela leitura do texto dá pra você fazer, tá? Então, assim, mas Deleuze, por exemplo, é um cara que várias vezes aparece no Enem, apareceu no Enem de 2021, com o Guattari, aparece no Enem de 2022, então você precisa, tá? Ele, quando a galera fala estuda filosofia contemporânea, o Foucault e ele, né, que caíram nessa prova, são os caras. Você precisa ir dominando os dois autores, tá? Mas aqui daria pra fazer interpretando bem, pelo método 3 a gente fez bem tranquilo, tá? Aqui, obviamente, a famosa questãozinha de... nem de colonização, tá? De igreja católica na colonização. Então pode cair a Companhia de Jesus defendendo a escravidão, como foi no Enem de 2021. Pode cair o Santo Ofício perseguindo as pessoas, como foi nesse caso. Sempre vai cair uma questão sobre a igreja católica perseguindo indígenas ou impondo os seus padrões de conduta, tá? É um padrão clássico, mas sempre que cair, cai numa perspectiva bem interpretativa, tá? Na 86, mais uma vez, filosofia antiga, conteudista, ou sabe ou não sabe. No caso aí, o conceito de arqué já deve ter caído umas 80 vezes, eu não sabia, mas deve ter caído umas 80 vezes, tá? Tem que pegar o pensamento pré-socrático pra fazer, tem que pegar o pensamento pré-socrático pra conhecer, não adianta, tá? Na 87, mais uma questão de urbanização, tá? E mais uma questão sobre deslocamento da população, olha como é que é importante. Né? Ele vai falar que vai pegar um problema da urbanização, que é a macrocefalia, e ele vai falar, tipo, que a macrocefalia, ela é o processo de concentração espacial, né, de pessoas, muita gente no mesmo espaço, ele é estimulado por qual fator? Você vai precisar ter um fator que estimule a concentração de muitas pessoas num pequeno espaço,
que óbvio que é o aumento da população com o êxodo da população do campo, tá? Então essa questão do deslocamento é muito forte no Enem. Você precisa dominar, você acerta 3 questões dominando isso, tá? A 88, mais uma vez aí, filosofia antiga, agora com Sêneca, tá? Uma questão dificílima. Eu acertei essa questão no chute. Na verdade, eu fiquei em dúvida entre duas, né? Eu fiquei em dúvida entre a D e a E aí me fez, pela minha marcação, tinha aparecido menos E na minha prova, e eu marquei a E e acertei, fui feliz, né? Mas eu não conhecia Sêneca, então, né? E não é um filósofo que eu vejo cair tanto. Pré-socráticos, sofistas, isso eu vejo. Aristóteles, né? O próprio Sócrates cai bem. Mas o Sêneca é a primeira vez que eu vejo, né? Então, enfim, tem que saber. 89, uma questão clássica sobre populações indígenas, sempre vai cair. Normalmente cai na colonização, né? Mas sobre saberes produzidos por eles, mas pode cair, por exemplo, a atuação política deles. Como no Enem de 2021 caiu os indígenas do Equador. Normalmente, muito tranquilo. Resposta está sempre no texto, beleza? E a 90, obviamente, é uma questão, mais uma vez, sobre, nesse caso aí, né, sobre manifestação cultural. Então, a gente teve 2 de manifestação cultural aí e 2 de patrimônio. Então, você precisa dominar esse tipo de questão e o que é uma manifestação cultural. E uma curiosidade é que essa manifestação cultural já caiu 2 vezes no Enem. Já caiu o que ela tem de patrimônio, né, das paneleiras do bairro das Goiabeiras, no Espírito Santo. E agora caiu como um modo de vida, né, uma manifestação cultural. E aí o melhor ponto, agora que eu já terminei de desvendar o Enem, pra vocês, cara, desvendei 45 questões num vídeo de quase 40 minutos, é que aqui você tem ainda o nível de dificuldade das questõezinhas, tá? Para você receber esse nível de dificuldade, esse simulado com todos os grifos, para treinar a tua capacidade de leitura, o que você vai fazer? Você vai clicar no segundo link aqui da descrição e você vai preencher os seus dados ali para receber esse documento lá no WhatsApp. Minha equipe vai mandar para você esse documento e a gente vai te presentear com essa prova aí destrinchada, beleza? Esse foi o nosso vídeo desvendando a prova de humanas do Enem. Se você gostou, deixa um like aí, compartilha com teu amigo, foi o maior videozão de ficção de fazer. O editor vai me matar, mas é isso, tá? Então é isso, um forte abraço pra vocês, a gente se vê na próxima.